Graça e paz, irmãos e irmãs, estamos iniciando mais um culto e para começarmos eu convido você a ler comigo o Salmo de número 40, dos versículos 1 até o versículo 4. A palavra do Senhor diz assim: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me do poço da perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Ele me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os aperfeiçoados a mentir. O Senhor ele nos salvou, o Senhor nos tirou do lamaçal e nos colocou sobre a rocha, nos colocou em segurança. O Senhor nos deu um novo cântico, um cântico de louvor ao nosso Deus. Que nós possamos louvar ao nosso Deus, que nós possamos adorar a Ele. E que nenhuma distração nos atrapalhe nesse momento de culto. Porque esse é o momento de voltarmos a nossa atenção exclusivamente ao nosso Deus. Então que todos os problemas você possa ficar em paz. Porque o Senhor tem cuidado, o Senhor tem provido. E que você possa, nesse momento, adorar o nosso Deus. Vamos louvar a Ele com o hino. Alegres adorai ao Redentor Jesus, louvor e graças dai a quem venceu na cruz. Em alta voz ao vosso Deus cantai, ao Pai de amor louvai. O vosso Redentor sofreu humilhação, na cruz mostrou o amor que aos homens dá perdão. Em alta voz ao vosso Deus cantai, ao Pai de amor louvai. Na terra o céu além, Jesus dominará, e a glória que Ele tem aos crentes mostrará. Em alta voz ao vosso Deus cantai, ao Pai de amor louvai. Pai, nós queremos te agradecer. Te agradecer, Pai, porque o Senhor nos tirou do lamaçal. Pai, o Senhor nos tirou das garras da morte. Nos tirou das trevas, Pai, nos trouxe para a luz. Nos adotou na sua família celestial. Obrigado, Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor nos deu um novo cântico e nós queremos te adorar, nós queremos exaltar o seu nome. Pai, que a nossa vida possa ser uma eterna adoração a Ti. Que os nossos lábios confessem palavras de adoração a Ti. Pai, que a nossa vida possa mostrar para as pessoas o seu amor, o seu poder e a sua graça. Em nome de Jesus. Amém. Hoje pela manhã, no momento da confissão, nós lemos o final da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E agora eu gostaria de ler com vocês o início da primeira carta. Começa assim, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e 2.
Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e ao irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo ele deixa claro ali que a igreja são aqueles que invocam o nome do Senhor. São aqueles que escolheram, que optaram pelo caminho da santidade, que são chamados de santos. Hoje eu falei sobre a importância da comunidade, sobre a importância da comunidade nos momentos difíceis, nos momentos felizes e também nos momentos que nós cometemos erros, porque muitas vezes é a comunidade que vem puxar a nossa orelha. Que nesse momento nós possamos orar, pedir a Deus perdão pelos nossos pecados e também colocar diante de Deus a vida dos nossos irmãos e irmãs. Colocar diante de Deus aquele irmão ou irmã que faz tempo que você não fala, que você acabou se desentendendo por qualquer motivo. Sempre lembrando que a igreja é um conjunto de pessoas que escolheram caminhar em direção à santidade, que escolheram ser imitadores de Cristo. Pessoas que invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos orar, pedindo o perdão, mas também lembrando desses irmãos. E que possamos pedir coragem para perdoar e para pedir perdão também. Senhor, nós estamos na sua presença. Pai, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a todos os irmãos e irmãs, todos aqueles e aquelas que o Senhor tem colocado nos nossos caminhos. Pai, nos perdoa. Nos perdoa, Pai, porque muitas vezes nós escolhemos o nosso ego, nós escolhemos ser arrogantes, acima, Pai, de viver em paz, em comunhão com os nossos irmãos. Nos perdoa, Pai, porque escolhemos desobedecer a Ti, escolhemos o pecado. Nos perdoa, tenha misericórdia de nós. Pai, que nesse momento o Senhor possa estar colocando nos nossos corações aquelas pessoas que, por algum motivo, nós acabamos nos afastando, Pai, mas nos traz à memória essas pessoas. E nos dê a coragem, Pai, de falar com elas, de ir em direção a elas, seja para perdoar ou seja para pedir perdão. Pai, mas que nós possamos ser instrumentos de reconciliação no mundo, instrumentos de paz. Que nós possamos ser conhecidos como aqueles que invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, como aqueles que caminham em direção à santidade, aqueles que podem ser chamados santos. Em nome de Jesus. Amém. E o texto ele continua no versículo 3 dizendo: graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus já derramou a paz sobre as nossas vidas. Deus já derramou o perdão. O sacrifício de Jesus já foi feito. E agora que você possa seguir em paz. Não apenas para você, mas que você possa levar a paz de Deus adiante. Antes do nosso momento de louvor, está aparecendo aqui na tela os dados do Pix da igreja e também o QR Code, para você que deseja ofertar ou dizimar na nossa igreja. O QR Code é muito simples de usar, basta você abrir o seu aplicativo do banco e lá já vai ter a opção de ler QR Code. E daí é bem mais fácil para fazer o Pix. Lembrando que os dízimos e ofertas são utilizados para a manutenção do templo e para que a obra de Deus possa ser realizada pela Igreja Metodista em Pinheiros. Nós agradecemos a você que tem nos ajudado, que tem auxiliado. Deus abençoe sua vida. E se você também, por alguma razão, não tem conseguido ajudar, que Deus possa suprir na sua vida. Que Deus possa te abençoar. E agora vamos para o louvor e depois a palavra com o pastor Jonadab. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão
há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Olá, eu quero saudar você com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Que bom que você está aí participando deste culto e que eu também posso participar. E é meu privilégio estar aqui e poder compartilhar com você a palavra de Deus. E eu quero então convidar para nós abrirmos e acompanharmos no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, os versículos 16 até o versículo 20, que diz assim: Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos dirigir uma palavra de oração. Querido Deus, nosso Pai, nós estamos na Tua presença, nós estamos diante da Tua palavra, que é viva, que é eficaz, e nós pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo toque a nossa mente, nosso coração, nos sensibilizando, despertando a Deus, nos revestindo com capacidade para compreender e para praticar, ó Deus, a Tua palavra nas nossas vidas. Nos abençoa, Senhor, e cumpre o Teu querer em nós. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de iniciar apontando aqui o título que eu escolhi para esta pregação. Diz assim: no encontro, o envio dos discípulos e discípulas
e a promessa da presença de Jesus. É o que nós encontramos de forma muito resumida aqui nesse texto que nós acabamos de ler. E é importante lembrar neste momento que este é o primeiro domingo, nós estamos no primeiro domingo após o Pentecostes, e que nós chamamos de Domingo da Trindade. E é quando nós abrimos o período que denominamos de tempo comum, a segunda parte do tempo comum, em que nós enfatizamos a vivência do reino de Deus, ou seja, a missão da igreja sendo cumprida no poder do Espírito Santo, cada discípulo e cada discípula de Jesus dando testemunho da ressurreição de Jesus e fazendo a diferença nesse tempo que nós estamos vivendo. E é significativo que a Galileia seja o cenário desse encontro. E aqui nós temos o cumprimento daquilo que consta lá no versículo 7 ainda, do mesmo capítulo 28, quando o anjo falou para as mulheres, dizendo assim: "Ide, pois, depressa, e dizei a meus discípulos que ele ressuscitou, a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, é como vos digo." Aquele anjo ali no ambiente da ressurreição, ali diante do túmulo que se encontrava aberto e vazio, ele estava fazendo esta afirmação e dando esta ordem, esta orientação para que os discípulos e discípulas de Jesus cumprissem aquilo que ele já havia orientado. Ide depressa, ide para a Galileia, ide para o monte que eu vos disse, lá eu encontrarei vocês. E a Galileia pode ser vista como um lugar periférico, um lugar que não era considerado principal, que não era o palco dos grandes acontecimentos da época, mas nós identificamos a Galileia como um lugar muito importante, como que o lugar principal do ministério de Jesus. É onde ele concentra a sua missão, onde ele concentra as suas ações, ali no encontro com as pessoas, naquele tempo em que ele estava juntamente com elas. Então, quero convidar vocês para que a gente possa refletir um pouco sobre esse relato. O que nos chama a atenção no texto que nós lemos é que Jesus encontrou os seus discípulos. Jesus enviou os seus discípulos e ele prometeu estar presente com eles todos os dias até que tudo seja completado, até que tudo seja consumado. E aí nós podemos perguntar o que isso tem a ver com a gente, o que aquele encontro tem a ver com a nossa vida nesse tempo que nós estamos vivendo. E aí nós percebemos que tem muito a ver, porque hoje também nós somos convidados ao encontro com Jesus, hoje nós também somos enviados em missão por Jesus e nós também temos a promessa da presença de Jesus na nossa vida. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui nesse texto é o próprio encontro. E quando diz assim que o lugar do encontro, ou seja, revela aí que o lugar do encontro é a Galileia, em um monte, conforme Jesus havia anunciado anteriormente. E na descrição desse encontro, nós temos alguns detalhes muito significativos, que nos ajudam em nossa vida e no desafio que nós também temos de seguir a Jesus. No monte, talvez, para lembrar alguns encontros anteriores, um ambiente de adoração, diz aí logo no versículo 17, quando o viram, o adoraram, mas é também um ambiente de dúvida, porque diz aqui uns, mas alguns, porém, duvidaram. Um encontro que contempla perspectivas diferentes das pessoas que estão adorando, das pessoas que ainda guardam dúvidas no seu coração, mas que se dispõem a se encontrar com Jesus, que se dispõem a se colocarem na presença de Jesus para ver cumpridas na sua vida as promessas de Jesus. E aí nós temos então outro ponto importante no texto, que é o envio. No encontro com seus discípulos, Jesus acolhe e envia os seus discípulos e discípulas em comissionamento. Se nós olharmos aí no versículo 19, diz assim: "Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Um elemento muito importante aqui no texto é o envio de Jesus. Que ele, e aqui quando Jesus está enviando, é que ele tem autoridade. Ele disse assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E é importante ressaltar também que a missão confiada por Jesus a seus discípulos é a de fazer novos discípulos e discípulos. Portanto, aí está a nossa legitimidade, né? O fato de que aquelas pessoas que estavam lá naquele encontro, naquele primeiro encontro depois da ressurreição, eles receberam ali naquilo que foi combinado com Jesus, eles receberam esta incumbência de fazer novos discípulos, de ajudar para que outras pessoas possam vir e possam também seguir a Jesus, discipular, batizando, ensinando a guardar tudo o que ele mesmo ensinou, exatamente nesta ordem: fazer discípulo, batizar, ensinar. Aceitar que a melhor tradução aqui para o verbo ir é a tradução no gerúndio, porque muda completamente a perspectiva da missão. Traduzir por indo indica que a missão acontece na caminhada, a missão acontece no dia a dia, a missão é para ser realizada nas circunstâncias da vida. E se o verbo ir está no gerúndio, o sentido imperativo do próximo verbo fica fortalecido e é enfatizado. Aí nós temos lá do texto grego, né, matetessate, fazei discípulos, ou numa palavra, discipulai. Esse verbo, então, ele é colocado por Jesus como o cerne, ou a parte principal da nossa missão. Discipulai. Enquanto nós vamos nos caminhos da vida, no dia a dia, nós discipulamos, nós fazemos discípulos, nós vamos fazendo discípulos de Jesus. Significa que fazer com que as pessoas possam se tornar discípulas e discípulas de Jesus, esse é o nosso principal, ou nós podemos dizer também o primeiro desafio no comissionamento que Jesus fez para nós. Quando uma pessoa conhece a Jesus e decide seguir a Jesus, então ela é batizada e ela passa a ser ensinada em tudo aquilo que Jesus ordenou. O batismo é o sinal do acolhimento. O batismo é o sinal da inserção da pessoa na comunidade dos que creem, na comunidade dos que seguem a Jesus, enquanto que o ensino ele é dado na caminhada. No dia a dia, nós vamos indo, à medida que nós vamos, as pessoas que se colocaram com a gente no caminho, essas pessoas todas vão sendo ensinadas, assim como nós estamos sendo ensinados dia a dia. Algo que precisa, que pode, e que precisa durar toda a nossa vida, desde o dia em que nós conhecemos a Jesus e decidimos seguir a Jesus junto com as outras pessoas que o seguem. Nós estamos nesse processo de ensino, de aprendizado, e nós participamos do ensino e nós participamos do aprendizado. No início nós fomos batizados, com o sinal de que nós fomos introduzidos, mas o ensino vai acontecendo todo dia e ele acontece constantemente na nossa vida. O outro ponto importante é que o envio de Jesus não tem barreira geográfica, não tem barreira étnica, ou seja, ele disse que todas as nações, fazendo discípulos de todas as nações. E isso deixa muito claro para nós que não tem esse limite geográfico, não tem um limite étnico, não é para essa raça ou para aquela raça, mas é para todas as etnias, para todos os povos, para todas as pessoas. E também Jesus ensinou que o batismo é em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, ou seja, da Trindade Divina. Então, nesse domingo
que nós celebramos o domingo da Trindade. Nós temos aqui a referência de que o batismo ele é feito em nome do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos guardar isso, o ensino é constante, assim como o aprendizado é constante e acontece na caminhada da nossa vida. E por último, irmãos e irmãs, e talvez o mais importante, o que nós podemos destacar aqui, sem desprezar, é claro, o que nós já destacamos, é a presença de Jesus, como o hino que nós cantamos, e que diz assim: todo poder o Pai me deu, na terra como lá nos céus, e depois anunciai o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Nós precisamos sempre nos lembrar disso, não somente quando nós cantamos, mas lembrar deste hino. Ao enviar seus discípulos e discípulas em missão, Jesus prometeu, ele disse: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. A presença de Jesus é a garantia de que os discípulos e discípulas de Jesus podem sim cumprir a missão que lhes foi confiada. Ou seja, eu e você, irmãos e irmãs, com as nossas limitações, com as nossas fragilidades, nós podemos sim cumprir a missão de Deus. Então eu quero desafiar você a se dispor com essa perspectiva de que Jesus está presente, Ele está presente no caminho, mas Ele está presente de uma forma especial na sua vida, revestindo a sua vida para que você possa ser um discípulo ou uma discípula em missão, cumprindo essa missão que Jesus nos deu. Jesus disse a eles que eles não estariam sós. Nós também temos a mesma promessa de Jesus. Ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aí nós lembramos de John Wesley, que já no seu leito de morte, faleceu em 1791, já no seu leito de morte, quando as pessoas se dirigiram a ele para que ele, quem sabe, dissesse as suas últimas palavras, esperando que ele pudesse, quem sabe, falar alguma coisa a respeito da perfeição cristã, se ele tinha alcançado aquilo que tinha sido uma ênfase também no seu ministério. E dizem que a expressão naquele momento dele ali final foi: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Isso é o melhor de tudo. No meio das nossas lutas, no meio das nossas conquistas, no meio das nossas realizações, no meio nesse caminho onde nós realizamos a missão, é lembrarmos que Jesus está presente. Ele prometeu e Ele se faz presente. Está presente aqui comigo, está presente aí com você e vai estar presente em todo momento que você estiver levando o nome dEle, colocando a sua vida debaixo do senhorio dEle, atento às ordenanças e ajudando neste processo do batismo e do ensino até que tudo esteja consumado. Nós somos discípulos e discípulas de Jesus. Nós também tivemos um encontro especial com Jesus. Nós também recebemos o mesmo comissionamento, a mesma missão. Nós também temos a mesma promessa de que Ele está conosco. Então, enquanto vamos indo, vivendo a nossa vida aqui e ali, vamos fazer discípulos e discípulas. Vamos batizar, vamos ensinar, vamos sempre lembrar das palavras de Jesus. Toda a autoridade me foi dada, e também quando Ele disse assim: e eis que estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Eu deixo com você esta palavra, essa breve reflexão, e quero convidar você para um momento de oração aqui nessa parte final do culto. Convido você para... Hoje nós tivemos a oportunidade de nos reunir na igreja pela manhã, para o culto, para a escola dominical. Nós vivemos tempo de grandes desafios no nosso país, na nossa cidade, nas nossas vidas, nas nossas instituições, na nossa igreja, e nós clamamos a misericórdia de Deus, nós clamamos a bondade de Deus sobre a nossa vida, e quem dera que em cada momento em que nós estivermos lidando com esses desafios, nós estejamos em missão, sabendo que Jesus nos enviou. Ele é que disse: ide, pois, e fazei discípulos de todas as nações. Curva a sua cabeça neste momento e vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nós estamos na Tua presença. Tu és o Deus de toda graça, o Deus que um dia
nos alcançou. Nós também tivemos a oportunidade, como aqueles discípulos de encontro, e o Senhor também nos enviou em missão, e o Senhor também nos deu a promessa da tua presença e a presença do teu Espírito Santo para que nós estejamos revestidos de poder, de autoridade e possamos dar esse testemunho que faça a diferença na vida das pessoas. Obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos e irmãs, obrigado pela vida da igreja, obrigado pelo culto que nós realizamos, pela semana que está diante de nós, e nós pedimos ao Senhor que nos abençoe, que nos ajude, abençoa cada família, cada lar, abençoa cada vida e abençoa nossa igreja. Pai, nos despede com bênção e com paz nesta presença maravilhosa do Senhor. É o que nós pedimos e nós agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Vamos receber a bênção neste momento. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, que a consolação e que o poder do Espírito Santo de Deus, que seja sobre nós, que seja sobre todo o povo de Deus, sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a nossa semana, que ela seja de realização e de bênção e de alegria na presença de Deus.